que um homem considerado feio e irritante se tornou um dos maiores filósofos da história? Esse que é considerado o mais sábio dentre os filósofos em Atenas. Por quê? Como assim? Será que Sócrates hoje ele teria um canal bombado no YouTube? Alguém cuja sabedoria dizer que nada sabe? Será que Sócrates ele teria um perfil estourado no Instagram? Feio, não é bonito, não era bonito, não era gostoso, não era uma delícia, né? Não era aquele que ele não era todo asteric, medonho, os olhos esbugalhados, nada sabia, um perfil que não é especialista, não era bonito, como tem aí os perfis do Instagram, bobado, tá aí, tá viajando de novo, vai viajar de novo, parece que vai voltar pro jogador. Porra. E aqui eu vou trazer um vídeo, uma live inspirada num vídeo que eu já estou deixando recomendado aqui, eu já deixei recomendado aqui na descrição, que é um vídeo muito curto, mas maravilhoso, do professor Clóvis de Barros. O professor ele tem uma habilidade de aproximar temas para a realidade, de trazer para uma contextualização que torna próximo, que é incrível. Ele já te prende nos primeiros minutos do vídeo, falando, por exemplo, de Sócrates, uma figura medonha, uma figura feia, que chamava atenção na rua. Eu não vou ficar aqui copiando o professor, porque não faz sentido nenhum. Primeiro que eu não conseguiria jamais alcançar o humor e a capacidade do professor de encantar e enfim, de prender as pessoas naquilo que ele está ensinando. Mas é um vídeo curto muito incrível, que ele vai justamente, ele perde uns 3 minutos ali só falando das feiuras de Sócrates e falando o quanto que ele era chato, era um pulha, segundo o professor, para depois trazer a grande contribuição de Sócrates e porque se você não sabe nada, é algo tão essencial, fundamental para a filosofia, principalmente para a filosofia ocidental, né? Então, nesse primeiro bloco eu já vou, você sabe, aqui na nossa live a gente trabalha com alguns blocos, e no primeiro bloco eu já vou trazer uma pergunta que é inspirada nesse vídeo do professor Clóvis de Barros, né? Por que um homem considerado feio e irritante se tornou um dos maiores filósofos da história? Um dos maiores filósofos da história, você sabe, o Ocidente, a filosofia ocidental, é totalmente influenciada pela filosofia grega. E dos gregos nós temos os 3 clássicos, ou a trindade clássica. Veja, um gigante é Aristóteles, que foi aluno de Platão, que é outro gigante, provavelmente um dos responsáveis pela fundação de toda a filosofia ocidental, que foi aluno de Sócrates, né? Esse que é considerado o mais sábio dentre os filósofos em Atenas. Por quê? Como assim? Né? E aí eu fiquei pensando, enquanto eu estava preparando essa live, pensando o seguinte: será que Sócrates hoje ele teria um canal bombado no YouTube? Alguém cuja sabedoria dizer que nada sabe? Será que Sócrates ele teria um perfil? O que você acha? Coloca aqui. Comenta aqui. Tem quem está acompanhando a live. Aliás, se você está acompanhando a live já aqui, ó, compartilha com a pessoa, porque o tema hoje vai ser legal. O tema hoje vai ser muito bom. O supra-sumo do que eu chamo de filosofia aplicada, filosofia prática, filosofia aplicada. Será que Sócrates ele teria um perfil estourado no Instagram? Feio. Não é bonito, não era gostoso, não era uma delícia, né? Não era aquele que ele não era todo asteric, né? Como diz Rodrigo Góes, ele não era todo feio, medonho, os olhos esbugalhados, nada sabia, enchia o saco de todo mundo com pergunta, não respondia pergunta, estrutura da filosofia socrática, maêutica socrática. Através de perguntas fundamentais,
Ele desconstruiu o que as pessoas julgavam saber para construir um novo saber no lugar, como um processo de parto. Essa expressão maêutica, ela justamente remete à ação das parteiras, né? A mãe de Sócrates conta a história que era uma parteira, então ele muito pequeno via aquele trabalho de parto e ele, como um filósofo, ele começou a compreender a sua ação e a sua metodologia através dos diálogos e, baseado em perguntas fundamentais, ele ia gerando um parto daquela sabedoria com os seus interlocutores, aqueles que julgavam saber algo. Então, imagina, um perfil que não é especialista. Isso vai aparecer na nossa live, tá? Terceiro bloco. Fica aqui, no terceiro bloco, ou é no segundo bloco, agora eu estou enganado. Sócrates vai atrás dos ditos especialistas. Não era bonito como, né? Como tem aí os perfis do Instagram, bobado, tá indo, tá viajando de novo, vai viajar de novo. Parece que vai voltar pro jogador. Porra. Né? Ou então os perfis dos grandes homens de desenvolvimento que olha para você e diz, me pergunte como. Como se eu soubesse te responder toda pergunta que você me fizer, começando com como. Principalmente se isso significar ficar milionário. Como? Como ficar milionário? Então, em épocas de rede social, marketing digital, fórmulas de lançamento, quem seria Sócrates? Quem seria Sócrates? O que é que você acha? Então, por que um homem considerado feio e irritante se tornou um dos maiores filósofos da história? Porque Sócrates ousou ser o mais perigoso dos homens. Aquele que questiona. Ele acreditava que pensar é obedecer um chamado divino em busca da verdade. Sócrates não queria respostas. Ele queria sentido. E isso assusta muita gente. Então, era uma busca, era o próprio filosofar em si. Nós estamos vivendo a era das respostas. Aliás, eu trabalho com gestão comercial, monto projetos, jornadas de cliente e tudo, e uma das coisas que eu estou estudando agora envolve a evolução do SEO para o GEO. Né? Então, sai do search, que é a pesquisa, o posicionamento, você busca o melhor posicionamento nos sistemas de busca, né, nos sistemas de pesquisa, né, para os modelos generativos. O que está se falando aqui? IA, as IAs. Então, por exemplo, hoje quando você pesquisa uma coisa, você não desce mais, olha nos sites lá embaixo. Você não pesquisa mais, porque o Google ele já integrou a sua IA para aparecer na cabeça da sua pesquisa. Então, ele já está te dando a resposta. Então, isso vai mudar o marketing digital para as empresas. Ao invés de eu trabalhar em cima de perguntas, de palavras-chave, eu tenho que me posicionar melhor nas respostas para ser indicado pela IA. Porque ninguém vai atrás de mim, é a IA que vai me indicar. Então, veja, nós vamos caminhar para uma tendência onde, para que você me considere uma autoridade no assunto, eu tenho que te responder absolutamente tudo. E isso para Sócrates é um absurdo. Por quê? Será? Será que esse que está se apresentando como especialista para você, ele de fato é conhecedor? Ele de fato detém a sabedoria? Ele de fato detém o conhecimento? É claro que isso para questões banais, tem até o exemplo que o professor Clóvis dá, que o professor Clóvis é maravilhoso quando ele fala, ele diz assim, então eu chegaria para Sócrates, se eu chegasse e dissesse, a Izzy Valverde é maravilhosa, ela é linda. Aí Sócrates ia perguntar, então você sabe o que é a beleza? Oh, como beleza? Estou dizendo que a Izzy Valverde é linda, ela é bela. Para você afirmar que ela é bela, então você sabe o que é a beleza. O que é a beleza? E aí o professor vai dizer, ele era um chato,
Ele era um pulha, né? Porque ele vai para perguntas fundamentais. Enquanto que nós estamos indo para um caminho onde nem mais pesquisa faremos. A própria inteligência artificial já vai trazer respostas generativas. Onde fica a sabedoria? Onde fica a inteligência? Eu uso IA diariamente. Eu tenho 4 ferramentas de inteligência artificial que fica aberto constantemente no meu computador. Eu acordo de manhã, recebendo mensagem aqui. Eu acordo de manhã e a primeira coisa que eu faço é abrir minhas ferramentas de IA. Cada uma, eu já testei várias tarefas, cada uma eu vou dando tarefas de acordo com o que eu acho a IA mais competente em fazer. E eu uso bastante, o suficiente para saber que não tem inteligência nenhuma ali. A inteligência é outra coisa. É outra coisa. O que a gente está chamando de inteligência, nem artificial é. Tá? Então é um processamento de dados generativo? Sim, é generativo, mas está longe de ser inteligência. Quem dirá sabedoria? Então, Sócrates, ele não falou, como muitos dizem, a palavra eu só sei que nada sei. Ele começou a buscar uma busca, né? Ele incomodava porque ele era alguém que buscava constantemente. Eu até separei alguns trechos aqui da fala de Sócrates, que na iminência de sua morte, né? Esses trechos que eu vou trazer é de Apologia de Sócrates. Tá? Apologia de Sócrates. Esse é o texto que fala justamente sobre o julgamento de Sócrates, tá certo? Então é a Apologia de Sócrates. E na Apologia ele vai dizer que ele em outras palavras, tá? Tem alguns trechos separados aqui. Ele vai dizer que para ele a morte não é nada. A morte não é nada frente à divina missão de buscar a sabedoria, de buscar a verdade pela filosofia. Então, ele é o mais sábio porque ele busca essa verdade. Ele busca incessantemente. E se ele busca, é porque sabe que ele sabe que não a detém. Isso é importante. Tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo é um corte de uma live que eu vou deixar recomendada desse lado aqui e desse lado. Um vídeo especial para você. E se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal. Grande abraço!